Você está usando o poder da mente, mas contra seus próprios sonhos. Você pensa demais. Pensa até quando deveria estar dormindo. Mas o que ninguém te contou é que esse pensamento, esse que você alimenta em silêncio no escuro, quando o mundo já parou, esse pensamento pode estar trabalhando contra você. Você repete, todos os dias, sem perceber. Não vai dar. É difícil demais. Eu sempre faço tudo errado. Não sou como eles. Já tentei antes e falhei. Talvez não seja para mim. Frases pequenas, inofensivas, despretensiosas, mas que, no plano invisível da sua vida, funcionam como comandos. Enquanto você vive como se estivesse tentando, sua mente grava como se você estivesse desistindo. Você faz listas, assiste vídeos, consome conteúdo, repete que quer vencer, mas no fundo, em algum ponto escondido da sua mente, você já decretou: isso não vai funcionar. E a mente, ela obedece. Com precisão cirúrgica, com lógica brutal. Ela segue o plano que você escreveu quando estava com medo, quando estava cansado, quando estava quebrado. Você não percebe, mas ela lembra. Ela lembra de cada vez que você disse que era tarde demais, de cada manhã que você se arrastou com culpa, de cada dia que você se olhou no espelho e pensou: eu não sou o suficiente. E agora, sem perceber, você ativou a lei mais poderosa do universo, e ela não é boazinha. Ela não julga, ela não interpreta, ela apenas executa. Aquilo que você pensa é aquilo que você constrói, mesmo que pense errado, mesmo que pense com medo, mesmo que pense com raiva. A sua mente é uma arma. E toda arma, quando mal usada, dispara no dono. Você está pensando, está projetando, está criando, mas não está criando vitória. Está criando inimigos internos que parecem realidade. E o mais perigoso é que você acha que está tentando, acha que está fazendo o que deve, acha que está se movimentando, mas tudo isso está acontecendo sob um roteiro invisível. E esse roteiro diz: você não nasceu para isso. Você vai falhar de novo. Você vai decepcionar quem confia em você. Você chama isso de pensamento, mas é sabotagem, camuflada, automática, letal. E agora, você vive, não com a mente a seu favor, mas com ela programada para te destruir em silêncio. Você não está em guerra contra o mundo. Você está em guerra contra a sua própria mente. E o pior, ela está vencendo. Você acha que sua mente é neutra, que ela apenas acompanha o que você vive, que ela registra, analisa, reage. Mas não é assim. A mente é um arquiteto invisível. Ela projeta antes de executar. E se você não está no controle do projeto, ela constrói com os escombros do que sobrou em você. A cada repetição emocional, a cada pensamento sustentado com medo, dúvida, ansiedade ou desistência, você grava linhas de código invisíveis. E a mente, essa entidade silenciosa, programa um sistema autodestrutivo que funciona em piloto automático. Você não percebe quando começou. Talvez foi naquele dia que te compararam com alguém melhor, ou quando riram do seu sonho, ou quando sua tentativa virou piada. Ou talvez foi quando você falhou, e a falha foi celebrada por quem dizia te apoiar. Você não gritou, não chorou, não quebrou nada. Você apenas pensou. Pensou algo pequeno. Pensou algo que parecia inofensivo. Talvez eu não tenha o que é preciso. E pronto, a fundação foi lançada. Um pensamento virou estrutura. Um talvez virou certeza. Um não agora virou nunca. E sem perceber, você passou a executar comandos mentais que não foram escritos por você consciente. Sua mente seguiu a lógica emocional da dor. Ela achou que precisava proteger você. E para proteger, ela começou a bloquear o risco, o crescimento, a ação. Não era medo de errar. Era medo de decepcionar de novo. Medo de confirmar a profecia do fracasso que você mesmo alimentou. E então ela criou padrões, invisíveis, silenciosos, mas consistentes. Toda vez que você começa algo novo, vem o cansaço. Quando surge uma boa ideia,
vem o tédio. Quando surge uma oportunidade, você se sabota com distrações. Mas isso não é aleatório, é defesa mal programada. Sua mente criou um sistema de segurança emocional baseado em evitar o risco de falhar de novo. Só que, ao evitar o fracasso, ela impede qualquer chance de vitória. Você se torna um soldado treinado para evitar a guerra. Um estrategista que foge da batalha toda vez que ela exige coragem. E o pior, você faz isso achando que está sendo racional, que está avaliando, pesando, esperando a hora certa. Mas a verdade é mais sombria. Você está reagindo a comandos mentais que você mesmo programou em momentos de dor. Sua mente aprendeu a te manter no conhecido, no seguro, no previsível. Mesmo que isso seja uma cela, mesmo que isso custe o que você mais deseja. A mente não foi feita para te fazer feliz. Foi feita para te manter vivo. E ela entendeu que você sobrevive sem tentar. Então, ela te deixa viver assim, meio vivo, meio morto, cheio de ideias e sem energia, cheio de planos e sem impulso. Você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque está sendo guiado por um código invisível que diz: melhor não tentar do que tentar e confirmar o fracasso. Esse é o inimigo, e ele mora dentro, não tem rosto, não tem nome, mas tem voz, e ela soa exatamente como a sua. Existe uma lei que opera acima da motivação, acima do talento, acima da boa intenção. É a lei da fixação emocional, ou, como alguns chamam, a lei da atração. Mas esqueça o que você ouviu sobre ela. Essa lei não tem música calma de fundo. Ela não se importa com afirmações bonitas ditas da boca para fora. Ela não recompensa desejos rasos. Ela reage àquilo que você sustenta com emoção intensa e repetida. E a emoção que você mais sustenta é medo, é dúvida, é impotência. Você acha que está atraindo o que quer, mas está alimentando, com consistência emocional, exatamente o que mais teme, porque a mente não trabalha com intenção, trabalha com energia emocional. E se o seu pensamento mais intenso é: eu não quero falhar, ela traduz como: falhar é importante, vamos focar nisso. Se você vive repetindo: tomara que não me rejeitem de novo, sua mente entende: rejeição é relevante, vamos manter isso no radar. É assim que você se torna um ímã do próprio veneno. Você não atrai o que deseja, você atrai o que sente com mais força. A mente não entende o não, não entende o evitar. Ela só entende: isso aqui está sendo alimentado com emoção. E emoção é combustível. Você pode dizer 1000 vezes que quer mudar de vida, mas se cada uma dessas frases vem acompanhada de medo, culpa ou dúvida, você está carimbando o oposto. Você não está criando um futuro, está reforçando o padrão mental que mais conhece. E esse padrão se torna vício. Você vicia em preocupação, vicia em escassez, vicia em repetir mentalmente tudo o que não quer viver. E adivinha? Você começa a viver exatamente isso. A mesma falta, as mesmas frustrações, os mesmos ciclos. Você até muda de ambiente, mas o resultado vem igual, porque a mente não responde ao lugar. Ela responde à frequência emocional que você emite. E se essa frequência é medo, ansiedade e dúvida, você pode trocar de cidade, de emprego, de parceiro, mas continuará atraindo os mesmos problemas com rostos diferentes. Essa é a parte que ninguém te disse. Você já está usando a lei da atração o tempo todo, só que está usando contra você. Você virou um transmissor poderoso de ruído interno. E esse ruído cria uma realidade que confirma suas crenças mais sombrias. Porque é assim que essa lei funciona. Ela não te dá o que você diz que quer. Ela te dá o que você prova que acredita, com emoção e repetição. Você não vai mudar sua vida com uma frase de impacto, nem com um vídeo inspirador, nem com mais uma promessa de segunda-feira. Você muda a sua vida quando para de agir como se ela fosse um acidente e começa a tratá-la como o que ela é, um reflexo direto da sua frequência mental dominante. Isso exige guerra.
exige ritual. Exige que você tome controle da única coisa que nunca deveria ter terceirizado. O que você pensa quando ninguém está vendo? Você está criando o que teme porque permite que a sua mente funcione sem vigilância. Ela acorda antes de você. Pensa antes de você levantar. Grita enquanto você está em silêncio. E você apenas segue. Mas agora, se quiser parar de atrair o que mais odeia, você vai precisar treinar sua mente como um guerreiro treina a espada. Todos os dias, mesmo sem batalha. E esse treino não é bonito. Não é leve, não é postável, é solitário, é silencioso. E no início, é humilhante. Porque você vai perceber o quanto sua mente estava suja, cheia de comandos de terceiros, cheia de frases de pais frustrados, professores medrosos, ex-parceiros covardes, cheia de ideias que você nunca questionou, apenas engoliu. Não sonha alto, não dá para viver disso. Você nunca termina nada. Você não nasceu para brilhar. Você é só mais um. Você internalizou isso com emoção. E agora, só um novo ritual emocional pode reverter. Esse ritual começa quando você para de pensar por impulso e começa a pensar por intenção. Você escreve, você afirma, você visualiza, mas não de forma superficial. Você faz isso até sua mente aceitar o novo como o novo normal, todos os dias, na marra, na dor, na repetição fria. Você instala a ideia nova, não como inspiração, mas como código, como ordem, como ritual. Você acorda e crava o novo pensamento antes da sua mente antiga acordar. Você escreve como se sua vida dependesse daquelas palavras, porque depende. Você para de alimentar o medo e começa a reforçar o que constrói, mesmo que no início pareça mentira. É nesse estágio que você começa a entender. Você não muda sua realidade com fé. Você muda com disciplina mental. A fé é um fogo, mas a disciplina é a lenha. Sem lenha, o fogo apaga. Sem disciplina, a intenção morre. Esse é o ritual. Simples, brutal e ignorado pela maioria, porque ele exige constância sem aplausos, repetição sem resultado imediato, crença antes da evidência. Você pensa como quer viver. Você sente como se já fosse real. Você age como se já tivesse vencido, mesmo sangrando, mesmo exausto, mesmo com medo. Você faz, até a mente aceitar. E quando ela aceita, ela reprograma tudo. Não houve fogos. Não teve trilha sonora inspiradora. Ninguém te mandou mensagem. Ninguém percebeu. Mas naquele dia tudo mudou. Você pensou diferente. Foi um pensamento rápido, seco, silencioso, mas ele contradizia anos de autossabotagem. Você acordou, olhou para o espelho e pela primeira vez em muito tempo não pensou em desistir. Você não se elogiou, não sorriu, não vibrou, mas também não se atacou. A guerra ainda existia. Mas pela primeira vez você não se juntou ao inimigo. E isso, no campo invisível do universo, é um evento colossal. Porque sua mente, aquela que há anos te puxava de volta para o buraco, sentiu algo diferente. Resistência. Você não respondeu com medo, nem com fuga, nem com culpa. Você respondeu com presença, com consciência, com a frieza de quem não se ilude mais, mas também não se destrói. Hoje não. Foi o que você pensou. E isso foi uma vitória. Pequena, solitária, mas real. Você saiu de casa. O mundo seguiu o mesmo. O trânsito, a pressão, os boletos, os olhares, tudo igual. Mas por dentro o código começou a rachar. A programação antiga, aquela escrita com medo, porque agora havia uma ideia nova, pequena, mas viva. Talvez eu consiga. Talvez eu esteja diferente. Talvez eu esteja voltando a mim. E esse talvez carregava mais força do que todos os nunca que você já pensou. Ninguém percebeu. Você chegou no trabalho e te olharam como sempre olharam. Falou com seus pais e eles repetiram os mesmos roteiros. Seus amigos fizeram piadas. Nada mudou por fora. Mas dentro, o general acordou.
aquele que você sufocou por anos, aquele que sabe o que fazer, aquele que não precisa de plateia, só de comando. Nesse dia você entendeu. A transformação começa no ponto exato em que ninguém está olhando, porque é na ausência de aplausos que o verdadeiro caráter é forjado. É no silêncio da dúvida que a nova mente ganha forma. E naquele dia, você não venceu o mundo, mas você parou de se sabotar. E isso já é o início da libertação. Agora que o inimigo foi reconhecido, agora que o primeiro pensamento foi diferente, você precisa de um novo manual de guerra. A mente antiga, você já conhece. Ela opera com caos, reatividade, impulso. Ela sente antes de avaliar, reage antes de pensar, sabota antes de tentar. Mas o novo código, esse exige calma cirúrgica, foco brutal, ação silenciosa. Você precisa começar a pensar como um construtor invisível, não o construtor que depende de motivação, mas aquele que opera no escuro, sem plateia, sem promessa de recompensa. Esse homem, ele acorda antes da mente antiga, escreve antes do medo falar, organiza o caos com ações simples e domina o dia enquanto os outros ainda estão perguntando o que sentem. O novo código não tem espaço para drama, não tem espaço para "mas eu tô cansado", não tem espaço para dúvida performada. O novo código entende que o universo responde à frequência dominante. E essa frequência não nasce do que você quer. Ela nasce do que você insiste em pensar, mesmo quando tudo ao redor te desafia. Você quer poder? Pense como um arquiteto. Pense como quem não constrói para hoje, mas para 10 anos. Pense como quem aceita o atraso, o peso, o silêncio, o não reconhecimento. O novo código exige 3 práticas. 1. Pensamento consciente como ritual, não como escape. Você não vai mais pensar o que vier à cabeça. Você vai pensar o que precisa ser pensado. E vai sustentar esse pensamento com disciplina, como quem segura um escudo, mesmo tremendo, mesmo ferido. 2. Escrever como quem planta alicerces. Todo construtor registra. Todo general tem mapas. Você vai escrever todos os dias, mesmo que doa, mesmo que pareça idiota, mesmo que sua mente antiga grite que não adianta. Você escreve porque cada linha é um tijolo mental. E a fortaleza começa no papel. 3. Ação mínima, contínua, não negociável. Não é sobre grandes viradas. É sobre pequenos atos executados como ritual sagrado. Levantou? Caderno. Leu? Aplicou. Errou? Corrigiu. Caiu? Recomeçou. Sem drama, sem desculpa, sem opinião. Esse é o construtor invisível. Ele não fala. Ele faz. E enquanto os outros esperam motivação, ele já começou a levantar os primeiros blocos da vida que os outros só vão entender quando ela estiver pronta. Pensar assim parece frio, mas não é frieza. É foco, é clareza, é guerra vencida sem fazer barulho. A mente não vai te avisar que mudou. Ela não vai acender um alarme, não vai te dar uma mensagem, não vai mandar sinais claros. Ela vai apenas parar de sabotar, parar de te interromper, parar de levantar bandeiras vermelhas toda vez que você decide avançar. E você vai notar isso da forma mais estranha possível. Pelo silêncio. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da mente que finalmente entendeu quem manda. Você vai abrir os olhos e não vai ouvir a voz do medo logo de manhã. Vai escrever, e a caneta não vai tremer. Vai agir, sem necessidade de drama, sem precisar se convencer, sem precisar justificar. A mente, aquela que antes era sabotadora, agora é ferramenta. Ela espera ordens, executa com foco, organiza o caos, não questiona o plano, reforça o plano. E isso não é sorte, não é fase, é resultado. É o reflexo de todas as madrugadas em que você escreveu mesmo cansado, de todas as ações feitas mesmo sem motivação, de todas as decisões tomadas quando ninguém viu. É o efeito invisível de semanas, meses, às vezes anos, forjando sozinho uma mente que antes era sua prisão. E agora virou sua arma. E sabe o que é mais brutal?
Ninguém vai notar. Você vai mudar, mas o mundo não vai aplaudir. Você vai pensar diferente, mas as pessoas vão continuar te tratando como antes. Você vai vencer batalhas mentais diárias, mas não vai haver troféu. Porque a verdadeira vitória não faz barulho. Ela apenas muda o terreno. E de repente, o que antes te paralisava, já não te afeta. O que antes doía, agora te fortalece. O que antes te tirava do eixo, agora reforça o seu centro. Isso é domínio. Não controle sobre os outros, não aparência de força. Mas o que realmente importa, domínio sobre a própria mente. A mente que antes te atacava, agora te protege. A mente que antes te desorganizava, agora te estrutura. A mente que antes te destruía por dentro, agora te prepara para vencer por fora. Esse é o silêncio da vitória. Frio, contido, estratégico, mas profundamente real. Se você ouviu até aqui, se isso falou com você, então agora você tem uma escolha. Continuar pensando como antes, ou instalar um novo código, um plano, um ritual, um império invisível, silencioso por fora, indestrutível por dentro. Compartilhe esse vídeo com quem ainda está lutando com a própria mente. E nunca se esqueça, você não precisa de motivação. Você precisa de uma mente tão disciplinada que se torna sua aliada. E isso começa agora.